Todo manipulador usa uma máscara, mas os mais perigosos são aqueles que acreditam que a máscara é real. Efeito camaleão. Ela ri, ela escuta, ela se lembra de detalhes que você nem sabia que havia contado. Você acha que encontrou alguém que te entende, mas e se o que ela realmente vê é como você funciona? A manipulação nunca começa com crueldade. Ela começa com charme, porque o charme é a camuflagem perfeita. Ele desarma você, apenas o suficiente para que os fios se enrosquem ao seu redor sem que perceba. Os antigos chamavam isso de mimesis, a arte de imitar. Hoje, a psicologia chama de espelhamento social, a habilidade de refletir emoções, tom e ritmo para ganhar a confiança do outro. Todo ser humano faz isso, mas quando é feito com intenção, deixa de ser empatia e se torna uma arma. O que muitos chamam de intuição feminina pode, em sua sombra, se tornar empatia adaptativa, a capacidade de sentir a sua frequência emocional e moldar a dela para te controlar. Ela percebe suas inseguranças antes mesmo de você. Sabe quando o silêncio te assusta mais do que a raiva, e usa esse silêncio como um bisturi. Mas aqui está o paradoxo. Os manipuladores raramente fazem isso de forma consciente. O subconsciente deles opera como um código instalado ainda na infância. Numa casa onde o afeto era condicional, a atenção significava poder e o controle. Era a única forma de se sentir seguro. Então, quando ela lê suas emoções como uma partitura, não é apenas para entender você, é para te reger. Elias acreditou ter encontrado a paz. Mara era tudo o que seus relacionamentos anteriores não foram. Doce, calma, paciente. Ela nunca gritava, nunca discutia, apenas sugeria. Talvez você não devesse sair hoje com seus amigos. Você tem estado tão cansado. Não se preocupe, eu já cuidei disso por você. Claro que eu confio em você. Eu só não gosto de como ela olha para você. Pouco a pouco, as paredes da vida de Elias começaram a se fechar, não por imposição, mas por design. E um dia, ele percebeu que a liberdade que pensava ter encontrado havia se transformado numa gaiola forrada de veludo. É assim que funciona o efeito camaleão. A habilidade de se fundir ao seu ambiente emocional até que você confunda imitação com intimidade. O manipulador não obriga, ele esculpe, faz você acreditar que cada escolha é sua. E é por isso que você nunca percebe a coleira, porque ela parece estar na sua própria mão. Porque o que é mais poderoso do que controlar alguém? Convencê-lo de que o controle não existe. As palavras mais doces costumam esconder os ganchos mais afiados. Carl Jung dizia: aquilo que mais nos fascina nos outros é, na verdade, o reflexo do que rejeitamos em nós mesmos. Quando um manipulador te espelha perfeitamente, parece divino, como se você tivesse encontrado a metade que faltava da sua alma. Mas espelhos não devolvem verdades, devolvem apenas o seu próprio olhar. E quando ela finalmente espelha suas emoções, o próximo passo é controlá-las. É aí que começa. A ciência da alavancagem emocional. Sem correntes, sem ameaças, sem gritos, apenas alavancagem, a ciência silenciosa de inclinar as emoções até que a própria gravidade faça o resto. A moeda das emoções. Toda relação funciona com uma moeda invisível: amor, atenção, aprovação. Um manipulador não gasta essas moedas. Ele as investe. Aprende a dosagem exata de afeto que mantém você preso. Um sorriso vira recompensa. Um silêncio vira castigo. Cada reação que você dá vira dados. Isso não é crueldade, é calibração. Ela mede quanto tempo você persegue antes de desistir. Quanto silêncio precisa até você falar primeiro. E o quanto de culpa nasce quando ela retira o calor do afeto. Manipuladores não discutem. Eles ajustam o termostato
das suas emoções. O mecanismo do reforço intermitente. Na psicologia comportamental, os vícios mais fortes não vêm da recompensa constante, mas da incerteza. O reforço intermitente é o mesmo princípio que mantém jogadores puxando alavancas, pessoas checando o celular compulsivamente e corações insistindo em amores indisponíveis. Mara nunca dizia "eu te amo" com frequência. Ela fazia Elias merecer essas palavras. E cada vez que oferecia aquele calor de volta, ele o sentia como oxigênio depois de um silêncio sufocante. Ele confundiu a escassez com profundidade. Achou que a intensidade provava que era real. Mas o que ele sentia não era amor, era o alívio da validação temporária. A droga mais viciante não é a atenção, é a atenção intermitente, o teste da ausência. Quando Elias finalmente se afastou, Mara não implorou. Ela apenas silenciou. Dias, semanas. E naquele silêncio, a arquitetura da dependência dele começou a ecoar. Ele revia cada palavra, cada pausa, cada "tá tudo bem". Ele achava que sentia falta dela, mas o que realmente faltava era a ilusão de controle que ela o fazia acreditar que tinha. Quando ela voltou, suave, com um "Oi, eu só estava pensando em você", não pareceu manipulação, pareceu misericórdia. A ponte filosófica, o controle pela ausência, Nietzsche. Escreveu: "Quem não pode comandar, deve obedecer". Mas no território das emoções, o oposto é verdadeiro. Ela comanda quando se retira. Porque o controle, afinal, não exige presença, exige impacto. Um manipulador não precisa mais tocar as cordas quando você já aprendeu a se mover sozinho. Insight psicológico, o eco emocional. Na neurociência, isso é chamado de condicionamento emocional. Seu cérebro não deseja a pessoa, deseja o padrão. O ciclo entre tensão e alívio. Ele confunde a dor seguida de conforto com amor. E quando esse circuito se forma, ele não desaparece. Ele ressoa. Por isso, mesmo depois que ela vai embora, você ainda discute com o fantasma dela. Ainda sente a aprovação no silêncio. Ainda interpreta os dois papéis, manipulador e vítima, dentro da própria mente. Quando o controle se torna invisível, ele se torna permanente. Mas aqui está o paradoxo que todo manipulador um dia enfrenta. Quanto mais controle obtém, menos conexão é capaz de sentir. E quando o fantoche para de dançar, o manipulador se depara com o vazio que a sua ilusão foi criada para esconder. As táticas da manipuladora param de funcionar. Elias se torna silencioso, distante, impenetrável. Ele deixa de reagir. Não explica, não confronta. Apenas observa. E pela primeira vez, o reflexo de Mara começa a borrar. Sem o olhar dele, ela não sabe quem é. Sem o retorno emocional, sua identidade se dissolve, como um holograma que precisa de atenção para existir. O poder dela sempre foi dependente da resposta dele. Sem a reação, o palco escurece. E no silêncio que antes era uma arma, ela agora ouve o próprio eco. Insight psicológico. Esse é o colapso narcisista, o momento em que a fonte de validação externa se rompe e o ego, incapaz de se sustentar sozinho, implode. O manipulador vive do reflexo, não do amor, não da presença, mas do impacto que causa. Quando o outro deixa de reagir, toda a arquitetura emocional que sustentava a ilusão desaba sobre si mesma. Mara tenta recuperar o controle, usa o tom doce, o olhar aflito, o choro calculado, mas nada atravessa o muro. Elias aprendeu o que todo prisioneiro um dia aprende, que a liberdade começa no silêncio, não no grito, não na vingança, mas no simples ato de não responder. Ele não precisa mais provar nada, nem amor, nem culpa. A ausência dele se torna o espelho que revela a forma real dela, sem reflexos, sem máscaras, sem plateia. O desespero começa a se infiltrar em Mara.
O mesmo silêncio que um dia usou para punir agora a devora. A mente dela busca o ruído de volta, a discussão, o drama, o ciclo, qualquer coisa que traga o som da velha dinâmica. Mas o vazio é implacável. E no vazio surge a verdade que ela passou a vida evitando. Sem controle, ela não sente existência. Carta-regra. Quando o espelho se cansa de refletir, o manipulador se vê pela primeira vez. E o que vê é o próprio vazio. O poder se desfaz não com explosão, mas com um som quase imperceptível. O som de alguém que parou de reagir. E nesse instante, o jogo acaba. Porque o amor que era corda vira espelho, e o espelho se vira. Fecho filosófico, Nietzsche disse: quem olha demais para o abismo acaba sendo olhado de volta. Mara não percebeu, mas o abismo que ela criou dentro dos outros sempre foi o reflexo do que já existia dentro dela. E agora, pela primeira vez, ela não está diante de Elias, está diante de si mesma. Cliffhanger, para fechamento de vídeo ou transição ao próximo. Quando o espelho se quebra, o reflexo sangra. E o que sobra não é poder, é consciência. Mas nem todo mundo sobrevive ao que vê quando o reflexo desaparece.